nesse contexto todo que você está me falando, eu queria entrar agora num assunto que é bem importante aqui pra gente, né? A gente entendeu como é que mais ou menos o nosso cérebro funciona, como que isso se aplica na prática, né, no dia a dia do nosso trabalho, e como isso pode ajudar a gente a sair do chão de fábrica e a crescer na empresa e ser um profissional melhor. Mas eu te pergunto o seguinte: há alguns anos atrás nós éramos homens das cavernas, né? Nossa única preocupação era acordar, arrumar uma caça para nos alimentar à noite, e no outro dia começava tudo de novo. Aí depois veio, a gente começou a fazer colheita, né? A lavoura. Então a gente não precisa Estocagem. estocar, a gente conseguiu ter uma previsibilidade ali de alimento, automaticamente a gente não precisava mais ficar tão preocupado em caçar e a gente começou a preocupar com outras coisas, foi gerando evolução pra gente. Hoje a gente está vivendo num mundo totalmente novo do ponto de vista de evolução. A gente está falando aí de, nos últimos 10, 15 anos, o nível de evolução que nós tivemos de tecnologia é muito maior do que todo aquele o antepassado nosso, né? Como que o nosso cérebro se adapta a isso e como que é a realidade hoje que você enxerga que a gente está vivendo nesse mundo novo? Bom, a gente tem uma adaptação. O nosso cérebro ele se adapta às situações. Isso é uma grande vantagem porque ele é plástico. Ele é maleável do ponto de vista de criar novas capacidades ou se adaptar a novos contextos. E é por isso que evolutivamente a gente está onde a gente está. Nos últimos 20 anos, 15 anos, a gente tem gerado uma excessividade de informações de dados, de fluxo de dados. O CEO da Google, Eric Schmidt, ele fala que a cada 2 dias a gente gera um volume de informação que a gente gerou do início da civilização até 2003, ou seja, desde que a gente se entende como Homo sapiens. Até 2003 a gente gerou um fluxo de informações, uma quantidade de informações, e a gente gera esse mesmo volume hoje a cada 48 horas. 48 horas? 48 horas, a cada dois Caramba. dias. E, cara, é cognitivamente impossível o seu cérebro acompanhar isso. A gente não tem capacidade de processamento nem de armazenagem dessas informações. E aí a gente já está vendo alguns resultados disso. As pessoas estão mais ou menos ansiosas Muito atualmente. mais, muito Muito mais, mais. As gerações mais novas são mais ou menos ansiosas e estressadas. muito mais. Mas a gente tem maior índice ou menor índice de depressão atualmente. Hoje é bem comum, né? Muito. Infelizmente. Exatamente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sério? Somos o país mais ansioso do mundo. Caramba, E bicho. a gente está na frente do Japão e dos Estados Unidos, cara. Olha que interessante, segundo dados da OMS. Que isso, cara? E nós somos o quinto país com maior índice de depressão no mundo. E isso muda tudo, cara. Porque você tomar uma decisão, você trabalhar com pessoas. Vocês conhecem alguém aqui que tem ansiedade, depressão? Sim, Sim. A muito. questão é essa. E se trabalhar com pessoa que está estressada e ansiosa, toma melhores ou piores decisões? Tende a tomar piores Não, do decisões. ponto de vista que você explicou pra gente aqui num podcast inteiro, aquela parte racional do cérebro dela sempre é aproveitada porque outras partes São emocionais. mais É, ativadas, exatamente. Então eu tenho uma ativação excessiva de uma área em detrimento da outra. Pensando que o pensamento racional ele é secundário, assim, ele tende a acontecer depois de um processamento primário. Se eu estou muito ligado a esse tipo de processamento primário, minhas tomadas de decisão ou vão ser sempre automáticas ou vão ser impulsivas, reativas, com uma capacidade de processamento menor, uhum. de complexidade menor. Então eu tenho pessoas que estão funcionando mais ali no modo padrão, automaticão, sem pensar com uma qualidade, talvez seria, não sei se essa é a palavra, mas com a complexidade que deveria para tomar decisões complexas, até para a própria vida, né? Trabalho e própria vida. Então a gente vem numa toada de que nosso cérebro tem feito um monte de puxadinho. A gente está vivendo uma má adaptabilidade cognitiva, uma má plasticidade. Isso tem aumentado o estresse das pessoas, a ansiedade. Então cada vez mais eu acredito que cada vez mais com os dados que a gente tem, do jeito que a gente está fazendo, que a gente vai enfrentar esse tipo de doença psíquica cada vez mais constantemente no nosso ambiente de trabalho, nas nossas vidas. Você acha então que a tendência, não no longo prazo, mas a médio prazo, até a gente entender como é que esse mecanismo funciona e se adaptar de uma maneira mais consciente, você acha que isso tende a piorar no médio prazo? Eu acho que isso tende a continuar no fluxo que a gente está indo. Então, Entendi. como eu disse, a gente tem ficado mais ansioso, mais estressado, as pessoas têm adoecido mais psiquicamente, né? Partindo do pressuposto das doenças como ansiedade, estresse, burnout, síndrome do pânico.
Se a gente não mudar essa perspectiva, a gente vai aumentar esse laço, né? A gente está pensando que a gente está numa curva de aumento dessas doenças. Se a gente não mudar as variáveis, o que vai acontecer é que essa curva vai continuar subindo. Uhum. Se a gente exigir mais das pessoas, trazer mais e mais informação, a gente pode gerar que essa curva tenha uma escalada mais exponencial do que uma curva pensando num lastro maior, né? Temporal. Então, cara, o que eu penso? A gente entra numa era da curadoria. Não dá para você acompanhar tudo. Então, você líder, é você que é o curador de informação, é você que tem que trazer a estratégia, pegar a estratégia do negócio e fazer essa estratégia virar 1, 2, 3, 4 caminhos, no mínimo. Entendi. Porque se você deixar o negócio aberto para 15 caminhos diferentes, você vai deixar as pessoas confusas. Como que é você chegar a escolher um filme no Netflix? É uma merda. Você passa ali 30 minutos escolhendo o filme, vai lá e assiste sempre a mesma coisa. Ou fala não tem nada para assistir, porque o nosso cérebro não sabe lidar com muita coisa, cara. Quando você coloca 500 mil variáveis para você tomar uma decisão, seu cérebro vai reduzir essas variáveis em 2, 3. Então ele vai pro seu automaticão. Você vai assim, vou pôr mais seguro. Então o papel do líder também é pegar todas essas variáveis e fazer essas variáveis virarem 4, 5, 6 ou menos variáveis. 5 é legal, por exemplo. A gente tem uma teoria chamada do mágico número 7. 2 para mais, 2 para menos. Que o nosso cérebro sabe lidar com poucas variáveis ao mesmo tempo. De 5 a 7 para ou a 9 ou de 7 para 5. Para eu processar a informação. Então, se eu te der uma lista de compra com 14 itens, e se você não puder anotar, a probabilidade é que você não vai lembrar dos 14 itens. Sim. Você vai lembrar mais ou menos 7, 9 ou 5 itens. Então, se eu te falar assim, cara, eu preciso que você vá lá no supermercado comprar sabão, um preço barba, eu quero que você compre cebola, Eu tô com uma lista sabonete. aqui. Eu tenho que sair daqui e tem passando na feira lá. Agora decora essa lista. E você vai comprar só o que você vai lembrar. Você vai ver que vai ficar entre 7, 9, 5 itens. O seu cérebro tem uma capacidade limitada de processamento no momento, tá? Isso aí tem a ver com memória de trabalho, memória daquele momento. Mas extrapolando para aquilo que a gente estava falando, é que a gente vai ter que reduzir as possibilidades. As pessoas não sabem tomar decisões por lidar com várias variáveis. É que a gente tem mais variáveis, mais escolhas, mais opções, deixa a gente mais confuso, né? Gasta recurso. Olha o quão valioso é isso que você acabou de falar, como líder, tá? Olha o que você acabou de me falar. Você está me falando o seguinte, que eu, como líder, se eu simplesmente for pegando a demanda e empurrando pro time, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, esperando que eles absorvam aquelas demandas, se organizem e se estruturem, você está falando que vai dar errado. Tende a dar errado. E não é porque o cara é ruim. É porque é cognitivamente impossível fazer isso, né? Cara, se a gente... É fisiologicamente impossível. Lidar com muitas variáveis é fisiologicamente impossível. Se você chega para um cara ou para um colaborador, uma colaboradora, e você passa 500 coisas para ela, você não fala o que é prioridade, você vai entender que vai ficar no julgamento dessa pessoa o que vai ser prioridade e o tipo de organização que ela tem para resolver aquela prioridade. Uhum. Então, o que direciona as nossas prioridades dentro de um negócio é a estratégia. Esse é o primeiro ponto. Para tomar qualquer decisão de negócio, quem que te direciona? A estratégia, cara. A estratégia. Olha para a estratégia. Se a estratégia é crescer 15% ao ano, aumentar a EBITDA em X, Y, Z. Como que isso vai sendo desdobrado para sua área? Aí você vai ver os desdobramentos. Na minha área é produzir X% por mês. Aí para essa pessoa que está lá na frente, como que essa estratégia de produzir X% vai traduzir isso para ela? Maravilha. Aí você sabe que ela tem que fazer a cada semana X coisas. Então você está pegando a estratégia, você está descascateando ela até chegar na ponta. Sim. É difícil de fazer, mas é necessário fazer na maioria É das nosso vezes. papel, né? É o nosso papel de liderança. A liderança tem que saber fazer isso. E o nosso papel é indicar os caminhos para a pessoa. Assim, para tomar essa decisão, para você me entregar, aí você tem esse e esse caminho. Quais caminhos você acha que você tem? Uma boa pergunta. Deixa a pessoa te trazer. Mas tem essa variável. Não, então a gente vai olhar para essa variável. Você tem 3 variáveis. Escolhe em cima dessas 3, dentro da tua autonomia, que você é um sênior, por exemplo. O júnior não tem muita autonomia, você vai fazer esse, você indica, né? O pleno, você dá mais ou menos autonomia e fala assim, o que você tem aí na sua visão? Legal, não gostei muito, vamos fazer isso aqui, gostei, faz isso aqui. E o sênior, você não contrata a pessoa boa para falar para ela o que ela tem que fazer. Sim. Você contrata a pessoa boa para ela te falar o que você tem que fazer. Então, aí você vai curando a informação, né? Você vai afunilando as opções. Porque se você deixa um lastro muito grande, assim, escolhe um filme no Netflix para mim aí. Qual o parâmetro? Por que eu quero escolher? É um filme de quê? Quais são? Que tipo de filme? Que ator que eu gosto? Entende? Tem várias variáveis para aquilo.
Então a gente tem que ir afunilando. Nosso cérebro não sabe lidar com muita informação. E se a gente não começar a ter consciência das nossas escolhas, ancorar as nossas escolhas em alguns parâmetros, cara, a gente vai adoecer.